Negócio de piano. Ó. Eu faço o que eu quero com o pé. Engraçado isso, né? Sabe os pedais de piano? Não é por causa do peso, né? Ele é para cima. Tertúlia. Muito boa tarde aí para todos. Hoje nós temos o pré-perdão assistencial dentro da interassistenciologia. É a qualidade, condição ou estado do ato ou efeito gerado pela consciência lúcida de perdoar, relevar, desculpar e ser clemente, com racionalidade lógica, antecipadamente, para com a falta cometida pela consciência a ser assistida. Agora, a preservação do assistido, o perdão da ignorância, o perdão da imaturidade alheia, o perdão derivado da compreensibilidade pessoal, o perdão incondicional, o perdão com assistência continuada, o exemplo pessoal do perdão, a magnanimidade como sendo o perdão completo, a relevalidade, a relevação, a tarefa da consolação, a tarefa do esclarecimento, a reeducação emocional, a amortização evolutiva, o acerto grupo kármico, o primeiro passo assistencial, a iniciativa assistencial, a mudança da matriz mental, as ações sadias perduráveis. Na frase enfática, o pré-perdão é a primeira tomada de consciência perante as ações interassistenciais, transformado em bom hábito com a acumulação das experiências da consciência de peça assistencial. Você executar alguma ação interassistencial já se antecipa aos fatos e às consciências com o pré-perdão? Em todas as circunstâncias? Essas perguntas são um pouco cretinas, mas elas são oportunas, né? Agora, eu quero dizer que esse verbete 1081 tem 3 páginas, 38 logias e 4 máximos. Agora, pode aumentar aí que faltam 3 dos princípios, colégios, trinômios e antagonismos. Agora, nós temos aqui já algumas perguntas que eu vou buscar responder. Um vizinho faleceu e a filha dele veio aqui em casa pedir ajuda. A casa e a família são marcadas brigas, confusões, drogas e até assassinato. Entrei na casa e não senti nada, nenhuma repercussão física. Na frente do corpo fiz um EV e exteriorizei energia. Tive uma ajuda extrafísica de amparo? Fui assistir? É óbvio. Sim. Vai em frente. Tenha confiança. Não é? Está melhorando a situação. Ela aqui já escreveu muito chorando as mágoas, isso aí já mostra que está com assistência séria. Estou praticando TENEPS há pouco mais de um mês, fazendo o registro de tudo. Sinto que tenho recebido muito mais assistência do que tenho assistido. Nos primeiros meses isso é padrão, isso é normal, não tem nada demais. Agora, as orientações dos amparadores no sentido da auto-organização são muito presentes. Isso é possível? Sim. Me sinto numa fase meramente preparatória. O senhor pode comentar, olha, está tudo certo, é por aí mesmo, insista, não desista. Siga em frente. Dedique-se ao processo, você vai ter muita gratificação a partir disso. Vá em frente. Em tertulias passadas, o professor comentou que deseja retomar a consciência na sua próxima vida aos 4 ou 5 anos. Eu falei 8, né? Você que é dos 5. Como isso funcionaria depois dessa retomada de consciência? O professor agiria como uma criança dessa idade, iria à escola normalmente, faria faculdade. Essa retomada de consciência seria gradativa ou instantânea? Não. O problema é o seguinte, nessa minha vida eu tive isso, mais ou menos aos 14 anos eu já tinha plena consciência do que eu queria, o que eu devia de descartar, o que interessava e o que não interessava. E outra coisa, a gente vai seguir a vida, a tramitação normal. Os cursos, etc., todos de formação cultural, a educação formal, mas a gente vai seguir com o autodidatismo. E outra coisa, a pessoa vai
ter uma noção do megafoco principal da vida dela. Isso vai ajudar de uma maneira incalculável as diretrizes e as execuções exigidas pela PROEX. De modo que vale a pena a pessoa segurar, marcar, reter o processo da lucidez desde pequeno. Dentro dos atributos conscienciais, dos mais sérios que ocorre, que melhor é a memória geral da pessoa. Memória grande, a holomnemônica, porque começa muito cedo, a pessoa não descarta nada. Agora, o problema do registro é muito importante junto com o processo da lucidez e da memória. O senhor conhece algum caso de retrocognição feita por um arqueólogo ao encontrar uma ossada de milhares de anos que depois descobriu-se a sua própria ossada? Qual seria a relação da holomnemônica retrocognitiva dos arqueólogos e sua curiosidade com achados pretéritos? Olha, eu não tenho experiência disso, eu nunca tive a oportunidade de conversar com gente que tivesse dado abertura para a gente falar sobre esse aspecto. Agora, muita gente que mexe com esse processo de desenterrar osso, tudo tem relação com o passado. Tem muita gente assim. É igualzinho, por exemplo, muita gente que mexe com avião e veículos aéreos tem relação com a projeção. Isso é a regra. Agora, explicar isso com todos os detalhes, eu preciso da pessoa estudar mais para ver. Né? Dentro do acerto grupo kármico, como ter este pré-perdão assistencial? Como trabalhar nesse aspecto para se tornar um bom hábito? O problema é fazer o perdão logo e acabou. Não arranjar meio termo, não fazer exigência. Perdoa. Agora, muito cuidado para, desse perdão, você não se acompliciar com a coisa errada da pessoa. Abra o olho com isso. E eu sempre brinco com a minha turma aí, meus amigos, eu digo, vocês estão perdoados qualquer bobagem que vocês fizerem comigo até o ano 3000. Agora, no dia 1º de janeiro do ano 3001, eu aí vou parar para pensar, para ver o que aconteceu. Então, é um pré-perdão esticado, porque isso dá para pegar toda a vida da pessoa aqui, etc. Tal, e ainda dá alguma lambuja, né? De modo que cada um deve estudar e ver o que vai fazer. Eu queria falar para vocês que o nosso cineasta, o Geraldo Sarno, já arranjou a subvenção aí, já arranjou os recursos financeiros para terminar o filme que ele está fazendo sobre o Cristo que era por si. Ele deve aparecer aqui esses dias e nós vamos ver aí. Depois ele parece que vai à França, ele vai a Carcassonne para fazer filmagem lá também. E eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com a 8ª projeção, ou é a 8ª edição, não é a projeção, né? 8ª edição do Projeções da Consciência. O livro que muita gente achava que não ia ficar, até que está ficando. Vocês vejam, ele foi publicado em 81, portanto já tem 29 anos agora, né, que está completando. Já foi publicado ao todo em 13 edições, ao todo são 12 edições, agora em 13 idiomas, dá 56.500 exemplares. Não é coisa de jogar fora, né? Muito embora o tempo, mas já é alguma coisa, esse livro aqui. Agora, essa edição, eu não achei erro nenhum aqui para fazer a revisão. Eles trabalharam bem nela, está bem apresentado pela nossa editada. Está muito bom o livro, nesse sentido. Agora, outra coisa. Essa noite nós tivemos aqui no CAE 3 tempestades, sendo que na segunda caiu um raio, aí um desses para-raio nosso enorme. Agora, com isso, eu queria estar aqui, mas não vi a barulhada. O pouco de barulho que eu já vi, mas não é uma tempestade grande, mas de barulho grande. E esse barulho que bate na cúpula não interfere aqui naquilo que a gente fala, não. De modo que é uma boa. Isso aí ficou muito bem feito. Agora, outra coisa. Eu estou aqui com a Folha de São Paulo, de segunda-feira, ou seja, ontem, dia 12, que hoje é dia 13, né? E tem aqui um artigo que eu chamei a atenção, que são dessas coisas que a gente não pode esquecer. É uma senhora que é muito combativa, militante política, ela é canadense, mas trabalha muito nos Estados Unidos. É aquela Naomi Klein. Ela é uma das grandes aí, que chamam que ela é esquerdista, que não sei o quê, porque fala as verdades americanas.
Agora, esse artigo dela é extremamente inteligente. Israel deve ser alvo de boicote e sanções. Desde 2006, Israel vem ampliando cada vez mais seu comportamento criminoso. A ONU vê isso, os países veem isso, ninguém toma providência de nada. Houve uma escalada em Israel, ninguém tomou nenhuma medida punitiva. As armas de assistência dual, os Estados Unidos cedem porque, como eu já falei aqui, Israel é uma espécie de Estado americano, fora dos Estados Unidos, do jeito que é o Havaí. Cada ano eles dão 3 bilhões de dólares para sustentar Israel, até hoje. Agora, eles já fizeram uma segregação na Cisjordânia e na faixa de Gaza infinitamente pior que o apartheid da África do Sul. Ela está falando isso tudo aqui. Isso só no ano atrasado, 2007. É um país tão pequeno que depende tanto do comércio externo. Se fizer um boicote de sanções, eles vão ter que se mexer, né? Agora, muitas empresas saíram da África do Sul 2 décadas atrás e levaram muitas coisas. Se fizer a sanção, muita coisa vai acontecer contra Israel também. Agora, eles não fizeram até agora por algum motivo que os Estados Unidos defendem isso. Agora, o bombardeio que matou 43 pessoas foi o incidente mais letal dessa ofensiva até agora. Outra coisa, exército admite que escola atacada não escondia radicais. Estão matando a doidado, que é aquilo que eu chamo o princípio italiano dos judeus. O sionismo quer atacar e acabar com tudo, não quer saber. Agora, a ONU sustenta que há indícios de que Israel tenha cometido crimes de guerra em Gaza. Veja, esse sustento é lógico, é óbvio, está tudo aí, todo mundo está vendo, não há vergonha isso tudo. Agora aqui, eles julgaram munição de fósforo branco em composto químico incendiário em áreas densamente povoadas por civis. Estão matando com esse pó branco, matando cada vez mais. Essa é a realidade de Israel que está aí. Agora veja, os nazistas acabaram com aqueles milhões de judeus. Os judeus agora estão acabando com tudo quanto é gente. Parece que eles estão com raiva da humanidade, não é isso? Porque ali não é só o processo palestino. Estão matando tudo quanto é judeu. Eles não perdoam. De modo que eu trouxe isso, que é o pré-perdão assistencial. Vocês acham que daqui a 1000 anos os judeus vão entender o que é pré-perdão? Dessas raças todas que tem, talvez seja a mais imperdoadora que existe. O que vocês acham? Agora, como é que você vai ficar sem olhar esse processo de raça? Agora, os palestinos estão errados na hora que eles mandam aqueles foguetes catiúcha, aqueles negócios todos em cima dos caras lá. Mas, veja, até hoje eles mataram, já passou de 1000 vítimas mortas. A maioria é civis. E morreu, parece que 20 pessoas lá com os foguetes que eles mandaram. 20 para 1000 na minha terra é muita coisa. 20 para 1000 é 2%. 2%. Pois é, gente, então, não, aqueles outros eu não estou falando dos judeus que morreram, porque eles mesmos é que se mataram. Eles querem matar tanta gente que acaba matando eles mesmos. É sempre assim. Agora veja, eles têm uma tendência belicista óbvia. Não sai disso de jeito nenhum. Essa moça que está dirigindo o processo extrafísico, uma loura que está lá, Zitzis, ela é filha de um cara que é desses caras tudo revolucionário de lá. Está tudo dentro da linha, tudo é sangue. Agora, quando é que vai terminar o belicismo na Terra? Enquanto os judeus não sossegarem com a lei de Italião, daqui a 1000 anos nós não vamos ter esse processo por aí. Eu acho difícil isso. Agora veja, essa guerra deles já está caminhando para a guerra dos 100 anos de novo. Quantas dezenas de anos que já não tem isso? Outra coisa, quem é o mais poderoso? Quem é que tem dinheiro? A iniciativa tinha que ser deles. Não adianta condenar muçulmano nisso, não. Em primeiro lugar, tem que ver eles. Eu não puxo o braço passadinho nem de um nem de outro, porque entrou na guerra eu acho que já é processo baratosférico e é gente doida. Isso é um processo de dementes. Guerreiro, para mim, e demente é a mesma coisa. Aquele guerreiro que não está se defendendo, mas que ataca, que conquista,
que invade, e Israel é especialista nisso. Invade qualquer coisa. E aquele negócio de Catila lá, aquele negócio que passou, todo mundo esqueceu. Mataram um monte de gente, ficou por isso. A ONU, ela é fraca. Ela está totalmente efeminada, coitada. Está sem força. Estados Unidos acabar com a testosterona da ONU. Outra coisa, esse Conselho de Segurança é Conselho dos Estados Unidos. A ONU é dos Estados Unidos. Israel é Estados Unidos. De modo que esse império americano está mesmo de acabar, né? Pouco a pouco dá um jeito. Essa Naomi Klein está certa nas coisas. Ali houve tipo uma invasão da área também, né? O Israel chegou e tomou posse. Não, mas o problema todo, já teve gente que escreveu, eu falei aqui um dia desse. Os foguetes mataram 20 judeus. Eles já mataram mais de 1.000. Como é que é isso? Outra coisa, isso chama guerra assimétrica. Ninguém fala nisso. A guerra assimétrica, ela é totalmente imoral. Uma guerra assimétrica. Eles têm aqueles tanques que entram, manda tudo, os outros lá estão jogando pedra, se mata pelo próprio corpo, coloca explosivo no corpo para explodir, para matar os outros. Outra coisa, esses foguetes que eles estão fazendo é coisa caseira. Entendeu? É traque perante o material que eles têm. Por isso que eles matam tudo de uma hora para outra. Agora veja, ninguém fala nessa guerra assimétrica. Vocês estão entendendo? Assimétrica. Quer dizer, é judeu contra Golias. Só que tem que agora, o pequeno aí não é o judeu, não. O judeu é o gigante. Esse método de matar em proporção bem maior é método nazista. Não é totalmente, mas eles estão seguindo tudo nazismo. Eles matavam agora, quando os nazistas foram atrás dos judeus, o negócio já era perseguido, já perseguiu os judeus em diversos países naquela ocasião, não era só na Alemanha, tudo por causa disso, mas por causa de dinheiro. O problema é todo dinheiro. Agora veja, a Naomi Klein está certa. Tem que pegar os judeus pelo dinheiro, que é onde, eu já falei aqui, é o órgão mais sensível do corpo humano deles, que é o normal, é da natureza humana. Então, se cessar o comércio, parar com tudo, eles vão ter que se organizar, porque aí vai ter até problema para arranjar armamento e munição. Professor Valdo, letra B. Quando o senhor fala essa questão de que, assim, enquanto os judeus não sossegarem com a lei do talião, o belicismo não acabará do planeta. O que o senhor observa é que os judeus é quem está mais relacionado, assim, é o povo que está mais relacionado. Quem manda atualmente no capitalismo internacional já há muito tempo são os judeus. O judeu tem. Eu estou falando tudo, eu tenho um monte de amigos judeus. Para mim, são das pessoas mais inteligentes que tem. Agora, você sabe, eu examino tudo e vejo o que está errado, o que tem de bom nas coisas todas. Isso é conscienciometria, é cosmoética. Agora, o que se passa com os judeus? Eles são muito inteligentes e eles ensinam as crianças desde pequena a fazer negócio. Não é só o Talmud, as coisas todas, não. Ensina como é que você faz, como é que fica. O segredo é a alma do negócio. Você nunca ouviu falar nisso, o segredo da alma do negócio? Outra coisa, eles se infiltram por todo lado e dominam. Dominam primeiro o processo econômico, a imprensa e o processo do governo. São 3 áreas que geralmente eles influem. Todo mundo sabe disso. Já vem, os judeus é a corporação humana mais antiga que existe. São mais de 5 milênios. São mais de 50 séculos. Agora, é muito esquisito, é a hora que eles ficam combatendo os palestinos, que são primos deles. Tudo da família. Outra coisa, vocês já viram que tem soldado que não quer entrar lá para matar palestino. Agora mesmo já teve um. Aí já teve mais um agora, mas um monte de oficiais nas outras guerras, todos eles apresentam lá contra. Lá dentro de Israel tem um monte de gente contra o processo do sionismo dessa guerra. A Naomi está falando isso aí no artigo dela. Eles estão prendendo jovens de 16 a 19 anos que não querem ir para a guerra, que fazem objeção de... Pois é, mas já fizeram isso muitas vezes antes. Agora o problema é esse. O problema foi aquele que uma vez juntar dezenas de oficiais para lá. Nós não vamos para a guerra para matar. Muitos eram primos dos outros, você está entendendo como é que é? E isso eles não falam muito, ninguém toca nesse assunto. Agora o problema todo é dinheiro. Toda essa guerra com esse negócio todo tem dinheiro atrás. Por exemplo, tem gente que acha que uma das hipóteses, por exemplo, que os Estados Unidos ajudam Israel, não é porque os Estados Unidos é dominado pelos judeus, porque todo mundo sabe disso. Quem manda lá é a turma do ouro, do diamante, é New York. Tudo ali que manda ali, por trás, por baixo, tudo é judeu. Todo mundo sabe disso.
Mas parece que o problema é esse. Os judeus também, eles aproveitam para usar as armas que os americanos usam. Então, muito desse processo, desses 3 bilhões que eles dão todo ano lá para Israel, deve ser em armas. Você está entendendo? Os americanos é que entram nisso. Por quê? Escuta, você já viu falar que tem a máfia italiana e tem a máfia de New York, não tem? Então você vai ver. Tem a máfia na Itália e a máfia lá. A mesma coisa, tem judeu, você está entendendo? Nos Estados Unidos que manda lá nas coisas. E tem Israel, que tem os americanos também que estão lá. Você está entendendo como é que é? Então, esses são os países, tudo igual. Ó, tudo assim. Valdo, a renda per capita de Israel é $26.000. A de faixa de Gaza é $1.000, 26 vezes mais. Pois é, Tamara, o que eles falam aí, a guerra assimétrica. Agora veja, isso é imoral. Não há moralidade num processo desse. Agora, o que eu quero é mostrar para vocês. Uma boa parte dos prêmios Nobel todos são tudo de judeus. Porque eles é que se dedicam para fazer arma, para arranjar coisa da saúde, para fazer tudo que aquilo interessa para eles. Agora, ó, você não vê muita manifestação de nada de judeu em parte nenhuma. Então, ninguém acaba confiando neles, você nunca sabe. Você vai confiar, por exemplo, num camarada que é da inteligência, é o serviço de espionagem? Judeu, é o serviço de espionagem. Você está entendendo? Você nunca sabe quem é, se isso aí tem a mão do judeu, se é o dinheiro deles, como é que é a situação, você nunca sabe. Agora, nos Estados Unidos é assim, um monte de país é assim. Agora, os árabes são bem mais frágeis. Outra coisa, judeu é um percentual da população desse tamanho na Terra. Os árabes atualmente, 1/4 da população é árabe. Árabe, muçulmano, você está entendendo? De algum modo, islâmico, 1/4. Então, como é que fica isso? Agora, por exemplo, os judeus eles têm uma coisa. Como a criança já nasce e eles já doutrinam a criança desde que nasce, aqui fica tudo unido. Eles têm uma ordem unida em tudo que fazem. Vocês estão entendendo como é que é? Uma coisa boa que eu indico a vocês é o seguinte: procura ler, vão estudar o judaísmo, vocês vão aprender muito, porque o povo é muito inteligente. Agora veja, na hora que eles fazem esse processo, não há briga entre eles. Por exemplo, os árabes, muçulmanos, essa coisa toda, vivem brigando entre eles. Está entendendo? Eles não formam nenhum regimento próprio, uma frente ampla. Eles não têm. Essa desunião dos árabes acaba com eles. Agora, os judeus são poucos, mas dominam tudo que são unidos. É isso que eu falo. A união fortalece tudo, aumenta a força, multiplica toda a potencialidade do povo. Entende como é que é? Isso é que a gente tem que entender. Aqui embaixo. Você acha que a expulsão dos judeus da Espanha... Está dando para falar, né? Ó, parece que está forte, tá? É a primeira que a gente está vendo aqui. Tá certo? Vai então. Valdo, você acha que a expulsão dos judeus da Espanha no 1400, 1500 influenciou tudo o que está acontecendo agora? Não, tudo que está acontecendo agora vem influenciando há 5 milênios. Esse negócio é antigo. Agora, os judeus se fortaleceram cada vez mais pela organização interna deles que ninguém sabe. Você pode pegar uma amiga sua que seja judia e pergunta para ela o que quis ensinar para ela na infância. Ela não vai falar. Você está entendendo? Mas eles ensinam a fazer negócio, a esconder isso, esconder aquilo, como é que você faz. Agora, a defesa, antes de tudo, é dinheiro, é o ouro, é o diamante, que é o processo da sobrevivência, ou a subsistência. Agora, a guerra é para manter essas coisas todas. Então, eles mesmos, às vezes, fomentam o processo da guerra, porque tudo é um processo tecnológico, isso influi. Agora, os americanos, eles são belicistas, eles lá se colocam crucifixo, falam muito de Jesus Cristo, são protestantes, isso e aquilo, mas quem manda por trás, todos os judeus estão mandando os protestantes. Essa é a verdade, no cruz, vocês podem olhar tudo, olha os fatos. Mas não deixa de ser um barbarismo que aconteceu com eles. Uma outra coisa, não aparece nada falando as realidades de judeus mesmo, do judaísmo, ou do processo deles político no cinema de Hollywood, porque tudo lá é judeu por baixo. Eu estive lá e vi como é que é.
Tudo que aparece a favor do judeu é para defender o judeu. Agora, por exemplo, essa questão do Holocausto, eles tiraram partido e tiram partido disso até hoje. Mas, em parte, eles têm razão. Foi a pior coisa que já aconteceu na história humana, foi esse negócio de matar tanta gente. E tudo de caso pensado. Agora, veja, os loucos, até que ponto que os judeus ajudaram os loucos da Alemanha a ficar mais loucos? Eu não sei, né? Os afins se atraem. Devia ter louco atrás disso. Mas então você está entendendo? Nós não podemos condenar só do lado, tem que condenar todo mundo que está lá, porque todo mundo entrou nessa. Nada. Por isso que tem que perdoar todo mundo até o ano 3000 aqui, é para a gente começar a viver em paz aqui. E acabar com o código de Hammurabi, que é a lei de Italião, o princípio de Italião. Olho por olho, cabeça por cabeça, vida por vida, que é a retaliação. Israel fez uma coisa, eles vão em cima para acabar com tudo. É sempre assim. Professor. Pois é, mas é o mais antigo. Isso aí é da primeira lei que tem. Eles não evoluíram. Israel está preso há 5 milênios nos mesmos princípios de guerra. Você está entendendo? E de convívio com os outros. Mas, velho, quando eles estão... Por isso que é que eles não participam da sociedade, eles não entendem nada, tudo é separado. É isso que tem problema já por todo lado que eles foram. Eles já foram expulsos de diversos países, eles ficam pensando que é só o caso da Alemanha, não. É um monte de lugar. Mas isso vem até a Igreja Católica deu em cima deles, você sabe, né? Para os cristãos novos. Isso que eu estava falando, eles foram todos expulsados por isso. Sim, esse aí foi um deles, mas antes já vinha, depois disso aconteceu. Mesmo na Europa tem vários países que já tinham tirado os judeus fora. Só vê os livros aí, falam. Pega esse negócio de nazismo, que está falando muito sobre os judeus e os nazistas. Lá está explicando as coisas dos judeus. Mas naquela expulsão da Espanha, em teses, o que os livros da história falam é que foi a causa da religião deles. Mas então, não era, pelo que você está falando, era mais... Não, é uma delas, mas não é tudo, né? Eles não têm culpa de tudo, né? Sim. Aí outra coisa, o problema todo é a camuflagem, é o disfarce, é o escondimento, é o segredo. Nós estamos vivendo hoje, que eu já venho ali com vocês, sem quantas vezes, nós estamos vivendo uma era sem segredo. Os judeus, eles andam para trás. Eles estão regredindo cada vez mais, porque se mantêm estacionados no segredo. Então há uma regressão. E ninguém sabe nada. Você pode saber de tudo, mas de judeu é muito difícil saber qualquer coisa. Tudo é escondido. E outra coisa, você faz negócio com uma pessoa, aí você descobre que ela é judia. Você vai ver que em torno dela tem toda uma armação que todo mundo é judeu. E ninguém sabia que era. Você vai procurar, você vai ver que há irradiação como se fosse uma grande rede. Tudo quietinho, caladinho, que ninguém sabe. Outra coisa, todo mundo sabe que judeu, por exemplo, eu fico de olho nisso. Se um dia eu ver que tem judeu saindo do Brasil, eu vou desconfiar que alguma coisa brava vai acontecer nesse país. Muitos amigos meus já me falaram isso desde a minha infância. Por quê? Eles são o primeiro a abandonar o barco. Qual que era a relação dos moriscos com os judeus? Ou era a mesma coisa? Não, não era. Não era, porque né? não, eles aí estão brigando até hoje. Morisco, isso aí é a mesma coisa. Né? São os islâmicos. É a turma da Palestina também. Agora, eles são primos, lembre só disso, a família é a mesma. Uma vez um professor na UNA Federal, ele falou que a única saída para o conflito Israel-Palestina, devido à vinculação deles da fé com o território, seria a criação de 2 países em um único território. Mas todo mundo sabe disso. Pois é. Mas veja, isso é dezenas de anos. Será que é possível uma saída diplomática dessa ou vai ser esse ano? Um dia é possível. Agora, por exemplo, tinha gente que esperava uma coisa absurda, que os judeus, por exemplo, rebentassem alguma bomba atômica, porque eles têm a bomba. Rebentassem alguma bomba, mas lá não tem jeito. Você vai arrebentar uma bomba atômica na sua casa? Besteira. Você cuspir para cima. Então isso nunca vai acontecer. Agora, por exemplo, eles, com essa invasão agora, estão piorando a guerra. Porque no mundo inteiro um monte de gente, até que era a favor deles, já estão começando a ficar contra. E outra coisa, o número de árabes, muçulmanos e islâmicos contra eles aumentou ainda mais a perseguição e tudo mais, porque eles estão dando motivo para isso. Gente, é demais. Mataram 20,
com os foguetes. Ele chega e mata 1000 e continua matando. E vai em frente, destrói tudo. É uma razia, é uma calamidade. Como é que fica? Agora, tem aquele negócio da lei do karma. Estão fazendo isso, eles vão receber. Olha os Estados Unidos. Uma das coisas que eu queria saber em New York no dia que houve aquilo é o seguinte: quantos judeus morreram? Morreu judeu, mas ninguém ficou sabendo quantos. Naqueles lugares, 2.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas que morreram lá nas Torres Gêmeas. Quais são os judeus que morreram? Ninguém sabe. Tem alguns documentários que dizem que não havia nenhum judeu nas torres. Uma outra coisa, vocês olham, os árabes falam todo mundo que morreu, as vítimas que tem. Judeu não fala. Ele fala um, outro, quando fala, quando força a barra, tudo é escondido. Outra coisa, os Estados Unidos, por exemplo, como os judeus comandam, dentro do Pentágono, quantos judeus deve ter? Como é que é a situação? A hora, por exemplo, que morre o povo na guerra, os Estados Unidos não deixa aparecer quantas vítimas são, nem nada disso. Técnica judaica. Todo mundo sabe disso. Então vocês vejam, são muito inteligentes, mas são bastante técnicos em matéria de assédio, é ou não? Os árabes têm uma opção de coisa, mas são muito ingênuos. E outra coisa, muito desagregados, que às vezes não se unem. Então, como é que fica? A gente não vê nenhuma luz no fim do túnel, não. Agora, por exemplo, esse caso dela aí, é o certo. Boicote e sanções comerciais, que mexe o bolso deles. Judeus só grita nessa hora. A regra é essa. Então é um caso de estudar. Tem um filme chamado Senhor das Armas, acho que você deve conhecer, sim, com Nicolas Cage, que é perfeito para explicar esse processo da indústria bélica mundial. Como que os Estados Unidos orquestram os judeus, todo esse processo por trás, pelos bastidores. Existem várias coisas nesse sentido, mas agora, filme de Hollywood é tudo tipo Spielberg, é tudo para falar a favor de judeu. Você nunca vai ver a sujeira de judeu em parte nenhuma de filme nenhum. Eles nunca vão falar. Então o judeu é um santo e vítima devido ao holocausto. Fica só nisso. Mas esse filme corresponde à realidade. Esse filme é de estranhar porque ele fala realmente mal do processo do Conselho de Segurança, que os 5 países... mas todo mundo já falou, mas os judeus não deixam, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos dão um veto e acaba com tudo. Por exemplo, aquilo que eu falei, o Lula é um ingênuo também, coitado, desse negócio de política externa. Ele tinha que ser o líder da América Latina para dar força perante os países do primeiro mundo. Aí eles iam colocar lá dentro, que aí, mas ele agora vem aqui, o Chaves manda nele, o Hélio Morales manda nele. Agora parece que o bispo também está começando a mandar nele. Então esse povo todo manda lá de fora, como é que fica? Falta testosterona, é aquilo que eu falei, preciso pegar um bombardeio desse P-12, cheio de testosterona e jogar sobre Brasília. Você está entendendo? Toda aquela avenida, etc., os negócios do palácio, tudo, jogar uma chuva dessas que está dando aí, de testosterona. Aí pode ser que precisa isso. Agora, gente, ando preocupada com um amigo que faz um trabalho de assistência no interior de Minas Gerais. Eu para mim, Minas Gerais, porque senão teria alguma coisa que não é Mato Grosso. Comento com ele os meus estudos da Conscienciologia e eu logo coloco em prática. Ele não estuda, não faz pesquisa. Os horários para alimentação e sono são desregrados. Ele vai para a casa das pessoas procurando por espíritos, energias negativas. Ele não tem nenhuma percepção de parapsiquismo. Com sua técnica de rezar para as pessoas, ele acredita que elas ficam boas. Algo me diz que ele está supervalorizando tudo. O senhor acha que estou preocupada sem ter fundamentos ou realmente tem que ser mais incisiva com ele? Olha, o melhor é o seguinte, pega algum livro que possa esclarecê-lo e fala com ele, seu fim é triste, se continuar assim. Essa é uma das expressões que eu uso para brincar com meus amigos. Seu fim é triste. Por quê? Ele está brincando com fogo. Se ele não estuda, se não sabe das coisas, está mexendo com o parapsiquismo, o caminho é assédio. A primeira coisa, eu de explicar para ele, que é o que você seria bom falar aí, essa minha amiga, dizer para ele o que é acidente de percurso. Porque ele pode ter um acidente de percurso de uma hora para outra, violento de uma hora para outra. E depois, explicar para ele o que é uma macro-pecado destrutiva, que é o assassinato feito de lá para cá. Estuda aí o perigo, a gente não pode brincar. Eu já falei aqui não sei quantas vezes. Com parapsiquismo não se brinca, só deve pôr banca quem tem competência. Outra aqui.
Sendo o pré-perdão o entendimento e o respeito ao nível da consciencialidade, da consciência assistida, como aplicar o pré-perdão em uma atitude de reincidência ou retrocesso? A primeira coisa é o seguinte: por exemplo, uma pessoa igual a você, na hora que começava a ter síndrome de reincidência e voltava, a gente perdoou. Agora veja, a gente estabeleceu um nível, talvez até o terceiro, para a gente não se acumpliciar com você. Faz a mesma coisa que nós fizemos com você. É um amigo meu. Então a gente tem que dar mais de uma oportunidade, perdoar, dar mais uma chance. Agora, na hora que você notar que já passou da conta, que senão você vai se acumpliciar com a pessoa, aí esqueça, deixa para lá para ela ter a experiência dela, que o tempo é o senhor da evolução. Com o tempo todo mundo melhora, né? Até onde vai o perdão assistencial? Ou seja, qual é o limite para o perdão assistencial? Perdão assistencial, o limite que eu tenho é infinito. Né? Você perdoa sempre, é aquilo que eu falo, todo mundo está perdoando. Quando eu falo até o ano 3000, é para a pessoa pensar que é grande. Porque se eu falar que é infinito, ninguém leva infinito a sério. Agora eu falar até o ano 3000, tem 91 anos pela frente, está certo? Não é isso no mínimo. Para ser o primeiro aqui. Mas veja, 91 com mais 900, está certo? Então nós temos o total dá 991. De modo que é isso aí, é para significar a amplitude, o tamanho do processo. Que você falar infinito, indefinido, eterno, ninguém. Isso aí é poesia. Tem que falar a coisa com os números, senão nada funciona. É o processo da tabuada, da matemática. Depois de muito pensar, entendi a lógica da lei de Italião dos judeus. É a crença de que sofreu, que provocou, seja a única forma da pessoa compreender seu erro. Eu mesmo uso essa técnica em alguns casos ainda. Oxi, salta para lá, como é que é? Vá de reto, Satanás. Mas não creio que essa guerra seja retaliação. Me dá direito de dar uma gargalhada para você, né? Deve ser algo por trás que não compreendi ainda. Você sabe o que é? Sim, burrice da sua parte, me perdoa. Raciocina. Ou a pessoa perdoa ou não perdoa. O resto é retaliação, é vingança, o que mais? O que mais? Que bobagem é essa? Isso não tem meio termo. Ou é ou não é? O que é isso? Agora, como é que é possível? Escuta, não entra nessa linha não, hein? Cuidado. Você tem alguém que, olha bem, urubu serva, veja porque é seu posicionamento é tão pouco suspeito. Outra coisa, ela está falando isso, urbe et orbe, para o mundo inteiro que está assim. Cuidado com isso. Isso te derruba. Professor. Fala. Professor Valdo, aqui na fatologia, na primeira linha, o senhor coloca aqui a preservação do assistido. Sim. E na penúltima linha lá embaixo o senhor coloca a matriz, a mudança da matriz mental. Poderia falar um pouco mais sobre esses dois, hein? O problema é o seguinte, a preservação do assistido, você tem que preservá-la acima de tudo, porque senão você não vai fazer assistência. Você vai fazer assistência com uma pessoa batendo nela ou indo contra ela. Isso não é assistência. Assistência é a favor, então você tem que preservar, você tem que defender, você tem que melhorar a condição dela. Agora, a mudança da matriz mental é essa que nós estamos falando dos judeus. Faz 5 milênios que eles não mudam essa matriz mental. A lei de Italião. É isso, preciso fazer. Como é que vai ter perdão sem mudança da matriz mental? Não tem jeito. Agora, eu tenho vários amigos meus que são judeus, mas esses já mudaram, esses são do perdão. Eu gosto muito deles, mas eles já perdoam. Eles são contra a lei do Italião. Entende? Agora, você sabe, tem um monte de judeu que não é sionista, que não é da política religiosa e belicista do sionismo. Eles não pertencem a isso. Eu queria entender melhor como é que o perdão, ele ajuda nessa questão da preservação do assistido. O pré-perdão. Não, a preservação do assistido é a primeira coisa que você tem que fazer. Se você já está perdoando, você já está dando uma possibilidade de acessá-lo, chegar até ele, de querer ajudá-lo, de se abrir para ajudar. Isso é preservação já. Está certo? É a lógica.
Fala. E só mais uma dúvida aqui, professor. Na trinomiologia, sim, na outra página, o senhor coloca aqui o trinômio perdão, pacificação, compensação. Na página seguinte. O senhor poderia falar mais sobre ele, aprofundar um pouco mais isso aí? Trinomiologia. Trinômio. Perdão, pacificação, compensação. O caso todo é o seguinte: quando você perdoa, caminha para o pacifismo, tá certo? É a pacificação. Agora, isso sempre vem uma compensação. Por quê? Acabou a guerra, acabou a briga, as energias negativas desapareceram. Você já é compensado por retemperar e equilibrar suas energias. Tudo vem a favor de quem perdoa, de um lado, do outro, de quem está ajudando a perdoar. Todo mundo sai beneficiado desse trabalho. Você entendeu aí? De modo que vale a pena. Agora, por exemplo, quem não perdoa? A guerra continua, a doença continua, o desequilíbrio continua, o acidente continua, o trauma continua, tudo de pior continua. Então a patologia continua. Não há pacificação, não há homeostase, não há saúde. Está claro? O que quer falar? Professor, eu quero saber qual que é o trafar mais crítico da pessoa que não consegue perdoar. É o problema animal, né? É uma pessoa proto-reptiliana. Quer dizer, ela ainda está na base dos répteis. Ela ainda não raciocina com lógica. Pelo seguinte, é só olhar por aqui. Tanta estrela, tanta coisa que existe, tanta gente, bilhões de pessoas que a gente tem à vista. Qualquer um que for em qualquer país está cheio de gente, multidão de todo lado. Todo mundo tem que ser irmão. Agora, uma boa parte desse povo não perdoa devido ao processo do racismo, que é uma loucura. Nós temos que ser iguais, todo mundo é irmão, é semelhante, é próximo um do outro, acabou. Então, eu vejo isso aí como sendo o princípio italiano, por exemplo, é antiprimata, é antes dos primatas, é proto-reptiliano, como eu chamo. Proto quer dizer, é o mais antigo, você está entendendo? É o paleo. É daquele povo da paleontologia mais antigo que tem. É do Cro-Magnon para baixo, não é para cima. Não tem jeito. Como é que você vai defender com lógica e racionalidade uma pessoa que não perdoa o outro? Não tem lógica. Raciocina. Não tem jeito. Então, por exemplo, esse povo aí que vem o cara lá, mata a menina, a família toda vai contra, quer ver que o cara morra, etc. Isso tudo é lei italiana. Eles não perdoam. Você está entendendo como é que é? Agora, na hora de perdoar, a pessoa não pode ver a pessoa como ela é apenas. Tem que examinar a realidade dela. Sempre, aquele crime, às vezes, que foi cometido, se ele é muito grande, é porque a pessoa é um doente, ele é desequilibrado. Agora veja, uma pessoa que não perdoa, que quer que todos esses criminosos sejam mortos, ela quer acabar. Isso aí é que o Hitler fazia, está tudo errado. Ele queria acabar com aqueles que não estavam de acordo. Então veja, vamos acabar com todo mundo que é um pouquinho debilóide. Não pode ter mais na Terra, senão vai ficar gente mais ou menos equilibrada. Isso é loucura. Isso é pior do que o genocídio, pior do que o holocausto, pior do que tudo. Agora, isoladamente, é o que a pessoa faz na hora que ela não perdoa. Outra coisa, existe aquela pessoa que está lá em cima do prédio e vê a multidão aqui embaixo. E o povo fica, pula, pula, pula. Tudo isso é a lei italiana. Outra coisa, o processo do linchamento. Quando a multidão faz justiça pelas próprias mãos. Tudo é lei italiana. Professor Valdo. Falta de perdão total. O que eu queria saber, Valdo, qual que é o trafar mais crítico nesse caso? Aqui, Valdo. Continuando. O trafar mais crítico? Nesse caso da pessoa que não consegue perdoar, por exemplo. Eu penso que é o embrutecimento da personalidade, né? O problema dela ter visão curta de tudo. Ela não vê o essencial, não tem prioridade, não há moral. Lá no fundo ela acha que ela é super moral, que aquele princípio é moralíssimo. E não é. Há uma amoralidade que não foi vista. Ela não reconhece isso. Agora, os judeus nisso, não adianta arranjar pretexto, justificativo e razão. Agora, o pior, a gente nota que essas religiões tudo, inclusive o sionismo dos judeus e o Talmud e tudo mais que eles têm, não entende nada
do processo extrafísico. Não sabe nada. Esse povo não faz projeção, não entende nada disso. Porque se fizesse, mudaria na hora. Eles vão ver que a verdade não é essa. Agora veja, tem amigo meu que já viu isso e outros também projetou, já viu. Os judeus, às vezes, eles têm comunidade extrafísica que há assediadores que dominam eles todos. O cara, às vezes, vai lá e torna a voltar, nem viu que foi lá. Ele fica sempre dentro do sionismo deles. Dentro do mesmo ano pensando, até quando dessonam, porque se defendem. Você está entendendo? Judeu, por exemplo, eles não gostam de pessoa que seja mendigo judeu, aonde eles estão vivendo. Isso aí depõe contra eles, porque como é que fica? O nível. Você está entendendo? Eles dão um jeito. Ou eles arrumam a pessoa, sonham com ela, põem para outro lugar, todo mundo sabe disso. Há muito tempo que é assim. Entende? Agora veja, tudo é um processo de apriorismose, totalmente patológico, né? Violento, que já vem há milênios. Agora, você já pensou, você acha, pela interpretação do grupo Carnegie, que um judeu desse, por exemplo, que aí está mexendo na Israel, que é a primeira vez que ele é judeu? Não, ele é assim há milênios. Outra coisa, está totalmente envolvido nisso. Há então a lavagem cerebral multimilenar, é das maiores que tem na Terra, é a do judaísmo. Lavagem subcerebral multimilenar. Olha a lógica. Agora, o que eu vejo é o seguinte, tanta inteligência, tantos potenciais, poderia ajudar todo mundo, fazer a fraternidade. Eu acho que um dia isso vai acontecer. Eu quero ficar na Terra ainda quando isso acontecer. Entendeu? Quero ver isso de perto. Aí eu vou comemorar. Vai valer a pena, porque ainda vai demorar, né? Eu não sabe quanto, mas... Professor Naldo, como que a gente pode fazer para esclarecer uma consciência vingativa, que busca retaliação, enfim? Olha, o problema todo é mostrar que a pessoa está cuspindo para cima, que tudo vai dar em cima dela. Porque a lei toda que existe na evolução é do perdão, da confraternização, é a mega fraternidade, é a intercompreensão. Tudo que vai contra isso é contra a pessoa e contra todas as outras pessoas em torno dela. Então, é explicar para a pessoa que isso é um péssimo negócio. Agora, se a pessoa é louca por dinheiro, do jeito que é o judeu, ele não vai pensar nisso. Porque ele não acha que isso é um péssimo negócio, porque está mantendo a vida dele, a sobrevivência, o poder. Agora, o poder que eles têm é através do dinheiro e o segredo político, manobrando os cordéis por trás dos bastidores. Todo lado é isso. Vocês observam que é assim. Em matéria de política, a política de Israel é a mais antiga e a mais eficaz. Se você for olhar, por isso que os americanos, os políticos, o Pentágono, tudo adere, né? E manda, quem manda nos Estados Unidos? E só para complementar, e esse emocionalismo, às vezes exacerbado, porque geralmente a pessoa vingativa... Judeu não tem emocionalismo. Não, ele fora é os frio. judeus. Aqui, é um gelo, é siberiano. Não existe isso. Ele não tem emoção, ele raciocina tudo e segue aquilo que está marcado. Sim. Na minha rotina no escritório lá de advocacia, muitas pessoas procuram ajuizar ações porque estão aguadas ou ressentidas, pois e daí a primeira coisa que você fala, olha, o melhor é fazer acordo ou esquecer. Não adianta brigar com ninguém. Quanto mais você conseguir diminuir essas querelas, melhor para todo mundo. A vida, nós já temos problema demais. Na hora que intensifica a briga, passa para a guerra. A guerra é a maior doença da humanidade. Agora, existe a guerra dentro de casa, existe a guerra de grupo, existe a guerra do tribunal, existe a guerra de campo, na guerra campal. Tudo isso existe. O assediador, de certa forma, ele é totalmente anti-perdão, né? Porque isso aí alimenta o ciclo de revide. Ele quer obter aquele objetivo, alcançar aquele objetivo, passando e pisando até a mãe dele, não interessa. E essa energia do revide alimenta ele também, porque ele consegue... Não, o ódio alimenta a pessoa, porque é uma emoção de bicho. É o processo do instinto. A pessoa é alimentada por aquilo. Olha só como é que os nazistas faziam os negócios contra os judeus.
arranjava estandarte, colocava milhares de pessoas na rua, todo mundo com o negócio aqui, ó, aqui, a roupa do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, levantando a mão do jeito que era, falando Heil Hitler, aquele negócio todo vivo, Führer, aquele negócio todo, isso tudo criando uma mentalidade única. Aquelas pessoas não raciocinavam por elas, elas eram raciocinadas pelo nazismo. Você está entendendo? Foi por isso que eles empolgaram o povo todo da Alemanha para fazer a Segunda Guerra. O perdão funciona como se fosse uma chave no início, do começo do princípio da Não, o perdão é o raciocínio correto em qualquer situação. Porque ele corta esse ciclo. É o raciocínio correto em toda situação. Presta atenção. Sem perdão, tem alguma coisa errada, não tem jeito. Aonde não aparece perdão, tem uma patologia, tem uma loucura, tem a morte. Fica lógico no sentido que ele corta qualquer ciclo de assédio, né? Ele corta o ciclo. Não é isso, ele é o normal, ele não é que corta. Ele vai evitar uma opção de coisa, vai fazer profilaxia, mas veja, ele é o normal, do jeito que você respira oxigênio, você tem que respirar um ar puro. Isso é perdão. Acabou. Isso inclui tudo. Aonde não tem isso, tem intoxicação. A pessoa vai morrer mais cedo, não tem oxigênio. Então, perdão é oxigênio, a rigor mesmo, no duro, para a vida, é oxigênio. Agora existe aquele gap, né, professor, entre entender a função e a necessidade do perdão e realmente... Por exemplo, eu estou falando de judeu. Você acha que os judeus vão viver em paz em qualquer lugar do jeito que eles são? Nunca. Eu, quando vi o negócio em 48, tinha até um cara do Brasil que ajudou a fazer isso, falou assim, uma pena, mas eles do jeito que são, das coisas que vocês falam que eles são, eu tinha 16 anos naquela ocasião. E eu não acredito que isso aí vai dar certo. Já estou entrando lá, está cheio de gente que mora lá dentro, eu já estou entrando expulsando todo mundo, metendo um pé no traseiro de todo mundo, isso aí não vai dar certo. Olha aí. Foi em 1948. Agora veja, foi a ONU que decidiu. Mas veja, a ONU agora não tem força nenhuma para mostrar o que está errado. Agora, uma faixa só lá dentro. Olha quanta pessoa já morreu em alguns dias. Uma faixa. Essa faixa. Isso aí já deu muita morte antes, mas ainda vai dar, né? Do jeito que continua aí. Daria para dizer que... É um dos lugares mais populosos do planeta em matéria de... São tantos habitantes por quilômetro quadrado, é uma loucura aquilo. A densidade demográfica é impressionante. Em termos de interassistencialidade, daria para dizer que o perdão seria uma das principais prioridades a serem estudadas, trabalhadas? Não, a prioridade é a cosmoética e manter a lucidez. Com prioridade, lucidez. Agora, isso é que dá o autodiscernimento. Perdão é um aspecto. Agora, o discernimento é o mundo. Não é só o perdão. Por exemplo, a pessoa perdoou. E o que ela vai fazer depois disso? O autodiscernimento. Isso é para tudo. Então, é um aspecto, é um elemento, mas não significa tudo. Entende? O discernimento é superior a isso. Agora, por exemplo, eu estou falando, os judeus são muito inteligentes. Mas não é aquela inteligência que a gente deseja, né? Se fosse, eu não teria uma bobagem dessa, sustentando um princípio político 5 milênios. Isso é loucura. Então, veja, ninguém, ainda não tem serenão no meio deles, né? Está na cara, né? Sim. It's very important for the Jewish people to keep... Fala aqui, ó, bem junto, please speak with your microphone in the mouth. Ó, a gente ouvir bem. Tu, heard you. Go ahead. Okay. It's very important for the Jewish people to keep the traditions, to keep together, to keep intact. Sim. Yes. So the relation between the act of not forgiving, is that it's benefiting the Jewish people? Like, what's the relation? Look, I didn't understand your question, but the thing is that you want to keep the people together, is that? What is the results, or what is the way to do that? Is that? Não, fala que eu não estou ouvindo o que você está falando. Não desliga o microfone, não. Esse negócio de eu falar para desligar é uma besteira, de manter isso tudo ligado. Vamos ver o que dá melhor. Quer entender qual é a vantagem, por que o povo judeu continua com essa, tem dificuldade para perdoar? Qual é a vantagem? Eles são criados desde que nasce com essa ideia.
Eles são educados assim, pequenininhos, junto com o Talmud, a Torá. Junto com a Torá, eles explicam isso. Eles ensinam como é que a pessoa deve reagir na vida humana, na sociedade. Outra coisa, eles têm kit com mala. Eu já vi isso tudo. Com judeus no aeroporto. Você está entendendo? Eles ensinando para a criança, porque o avião estava atrasado. Eles aproveitando para ensinar para a criancinha, que está custando andar. Então eles ensinam o idioma, a Torá, a parte básica, e os dados do convívio, o modo de fazer negócio, como é que faz. E aquilo fica cada vez mais fechado. Agora veja, isso é lavagem cerebral, né? É feito quando a pessoa nasce, é antes de ir para a escola, em casa, o pai ensina a mãe. Entende? É assim. Agora, vocês veem que ninguém fala muito nisso, que é tudo escondido. É muito difícil arranjar o que é que eles falam mesmo da realidade dos judeus. Tudo é por cima, tudo é muito bem camuflado. Entende? A situação é essa. Então isso aí não vai melhorar tão cedo, você está entendendo? Não tem jeito. Tem muitas vidas ainda pela frente para melhorar isso aí desse povo todo. Os judeus têm um intelecto privilegiado, a cultura muito refinada. Tem, porque eles sempre estão cuidando daquilo e sempre dentro da mesma linha. E eles são sérios no que eles fazem. Eles têm brilho, eles levam a coisa a sério. Isso é que falta. Dignidade. Você pode falar sobre o intelecto com a falta do parapsiquismo e com a presença do parapsiquismo em relação ao discernimento? Ah, sim, mas aí é o que você está vendo, né? Os judeus são um bom exemplo disso. Não há parapsiquismo. No entanto, tem muito deles que acham que tem parapsiquismo, por causa do problema lá da cábala, do cabalismo. Mas veja, tudo visando negócio. Isso é umbanda. Isso aí é baratosfera. Isso é macumba. Você está entendendo? É catimbó, quimbanda. Isso não resolve. Você está entendendo? Você não vai ver a Cábala reunida para ajudar a humanidade inteira. Não existe isso. Pergunta para ver como é que é. A situação não é essa. O objetivo é outro. Entende? Se eles admitem alguma coisa extrafísica, é só para continuar o poder. Agora, tudo é um problema de poder. É o poder econômico dominando o poder político e o resto tudo que existe. Poder bélico e tudo mais. Dentro desses grupos que existem, esses grupos que ficam fechados durante milênios, tem alguma estratégia, por exemplo, da ressoma de pessoas mais esclarecidas dentro desses grupos, para ir mudando desde a base, desde o... Não, eles não conseguem. O negócio é uma muralha pior do que o muro das lamentações que eles vão lá chorar. O negócio é fechadíssimo, não tem jeito. Eu conto aquela história do meu amigo lá de New York, que acabou cedendo para a família. Hoje ele casou, é rabino, tudo isso. E ele sabe que ele teve curso intermissivo. Agora, para mim, quantos desses cursos intermissivos que vão dar para trás? Então, mesmo com a... Que é mais difícil, esse talvez seja o trabalho mais difícil deles. Então, mesmo com a ressoma de alguém mais esclarecido, esse grupo acaba engolindo pelo holopensene? Pois é, precisa aparecer um dos profetas, né, judaicos legítimos, para entrar no meio disso, para melhorar. Senão, eu acho que é tão cedo. Por exemplo, esse meu amigo, eu tinha muita esperança. Depois, uma hora para outra, tudo foi por água abaixo, não deu nada. É muito difícil, porque está todo mundo com lavagem cerebral, né? Eles são convictos que eles estão certos. Uma pessoa que tem certeza é uma dificuldade. Eu, por exemplo, não tenho certeza de um monte de coisa. Tenho certeza daquilo que me interessa. Tem tanta coisa que eu quero saber. Eu já ia ter certeza, por exemplo, até de um evoluciólogo, não precisa ser de um serenão. Eu não, eu estou aqui, consigo vulgar, fazendo uma força. Qual seria uma reação adequada dos palestinos em resposta a esta opressão? Como eles poderiam perdoar, no caso, aí, nesse contexto dessa interação entre Israel e... Ali não é só eles que tem que ceder, né? Tem que ceder dos dois lados. Na posição deles, como é que na posição deles tem que ver o que é que o outro quer, como é que é a situação. Agora o negócio é partir a terra. Agora, partir a terra, tem que tirar a população do lugar e levar para o outro. Então uns tinham que ajudar os outros para ficar livre daquilo, porque enquanto eles estiverem juntos daquele jeito, não dá certo. Isso
Isso aí o Eduardo Said teve lá e viu, escreveu um monte de livro. Muita gente ouviu e ficou nisso. Meu homem já morreu. E ele era lá de dentro, ele explicou isso tudo. Muitos desses palestinos e islâmicos estão dentro desses territórios de Israel como operários, para cuidar das plantas, para carregar as coisas. Eles precisam dessas pessoas. Eduardo Said explica isso tudo lá. Então o negócio é muito mais sério do que a gente pensa. Agora, vocês viram que o Brasil optou para falar a favor dos palestinos contra os judeus. Né? Vocês viram isso agora essa semana. É a primeira vez que eu vejo isso, o Lula falar uma coisa dessa. Quer dizer, eles também já devem ter ficado saturados de tanta sujeira, né? Eles já devem ter visto poucas e poucas, porque o governo fica sabendo coisa que nós não sabemos. Porque, mas pela primeira vez o Brasil está a favor dos islâmicos. Por exemplo, Foz tem 79 etnias. Uma das maiores que tem aqui é o islâmico. Judeus são poucos, muito poucos. Porque essa fraqueza da ONU, né, requer uma posição até mesmo do próprio... Sim, mas a ONU todo mundo já sabe disso. Tem que renovar isso tudo aí, não tem jeito. A única chance para eles é negociação, então. Agora, a esperança que a gente tem é a China, a Índia, entende? Que depois eles vão fazer pressão, talvez com o tempo, em cima da União Europeia. Pode ser que apareça por aí uma solução. E esquecer que os Estados Unidos está perdido. Eu não acho que o Obama vai fazer muita coisa nisso. Eu falei isso aqui desde o início. A gente não tira a esperança de ninguém, não vamos desencorajar o que eles estão querendo, vamos jogar energia positiva nisso. Mas, a rigor, eu com meus cabelos brancos, minha barba branca, tudo que eu já vi nessa vida e nas anteriores, e os encaminhamentos que a gente vê das vidas das pessoas para as próximas, ainda tem isso aí. Quer dizer, o presente e o futuro, eu não tenho muita esperança. Agora veja, o homem tem o 100 no nome. Obama é praticamente a mesma coisa de Osama. Fora de série os Estados Unidos sobre essa liberdade aparente, uma democracia aparente. Na Grécia, na Inglaterra, na Rússia, isso ia acontecer? Jamais. Eles nunca iam colocar uma pessoa que é um nome de inimigo na presidência. Então os Estados Unidos é fora de série. Quer dizer, os judeus americanos são fora de série. Eles sabem a política. Isso é o máximo, né? Eu acho. Com o Obama, provavelmente o Pentágono vai continuar dominando. E os judeus por trás. Muita coisa. Ele está com todos os caras do Clinton, daquela situação, um vinholinho novo, assim, grandão. Agora, ele vai fazer força porque ele é um cara muito inteligente. Pelo menos vai ser melhor do que o Bush. Ele está querendo acertar. Então, vamos torcer, né? Mas agora fazer muita coisa, mudar esses judeus de New York. Gente, vamos lá na rua 42 e ver como é que é. Estados Unidos é aquilo. Ele pode até querer, mas não vai conseguir, Hein? Ele pode até querer fazer uma mudança grande, mas todo mundo quer, né? Quem entra, o novo governo, todo mundo quer, mas chega lá, não dá. Tem que atender esse, tem que atender aquele, tem que fazer conchavo com aquilo, tem que não sei o quê, ficar com o rabo preso com o outro. Não é fácil. Professor Valdo, aqui no A, aqui em cima, no A. Acho que a Gisele queria perguntar antes de mim, depois eu pergunto. Não, pode ir. Eu queria entender o conceito de matriz mental. Você respondeu para o Álvares, a mudança de matriz mental, você exemplificou com a lei de Talião, que está sendo... Mas essa matriz mental, a gente poderia dizer que seria um conjunto de princípios, leis, que a pessoa, valores que a pessoa tem? São coisas bem sintéticas e pontuais, exatinho, cada matriz. Agora veja, o judeu tem esse pensamento que já passou através de vidas e mais vidas, de tudo quanto é jeito, eles morrem, renascem, vêm de novo, tal, aquela coisa toda, sempre mesmo. Agora, depois de 5 milênios, eles criaram aí alguns milhões de pessoas, que são poucos, mas tudo especializado nessa história. Então, eles são uma corporação étnica, super especializada em poder, através do dinheiro, da política e da comunicação, de zíper na boca. Mas então, uma comunicação super estudada, só fala aquilo que interessa. Essa matriz mental é... Judeu não tem
laringo chakra desenvolvido demais. Ele é encruado. Você não vai ver judeu falando nunca demais. Começou a falar música para ele, você não é judeu. Se ele tem o nome lá, Berg, qualquer coisa que você vai ver, men, então é judeu. Mas você vai ver, esse já saiu fora, não é mais. Mas como é que é? Mas essa matriz mental seria então um conjunto dessas sínteses que são princípios que a pessoa que sim, no caso deles aí, por exemplo, a matriz mental que você pode falar que é a síntese de tudo, o megafoco, seria o princípio de Talião, a lei de Talião. Ah, tá. Entendi. É bem óbvio. Tá. Gente, ó, está tudo baseado em fatos. É só olhar a história, está tudo aí. E veja a história contemporânea. O que está se fazendo essa semana? Veja até amanhã quanto eles vão matar. Como é que é? Então, por exemplo, a síntese de um evoluciólogo, da matriz mental de um evoluciólogo, você pode dizer que é a cosmoética. Eu poderia dizer assim, a evolução, né? Tá. Uma outra questão em relação ao pré-perdão, se pode ser considerado como uma técnica de higiene mental e consciencial. Mas olha, não é pouco isso aí, né? O pré-perdão é uma coisa mais íncita, ela é mais enraizada, é um processo de cosmoética muito sério. Por exemplo, os seus códigos pessoais de cosmoética, já existe o pré-perdão? Se não tem, é bom vocês colocarem que está errado. É uma lacuna imperdoável, a falta do perdão, do pré-perdão. Uma lacuna imperdoável. Tá, gente? Se no seu código pessoal de cosmoético não tem. É auto-imperdoável. Tá certo? E uma última dúvida, só para tirar a última dúvida, quando você falou no início da tertúlia assim, ó, perdoar, não fazer exigência, ou perdoa ou não perdoa, só que tomar cuidado na hora que você perdoar para não se acompliciar com o erro dos outros. Isso tem a ver com o que perguntaram os teletertulianos do limite, né? Então, você perdoa uma pessoa, aí a pessoa vai lá e continua cometendo os mesmos erros. Mas chegou um ponto você tem que deixar, né? O que o operador faz com a pessoa. Na operação fala, não tem jeito, deixa que a própria experiência vai mostrar. Depois a gente vê o que faz daqui a uns tempos. É o tempo, é a vivência, quebrar a cara, arranjar a cicatriz, é a vida. Infelizmente é assim. Mas quando faz a internação dessa pessoa, vamos supor que seja um reincidente, né, de drogas, etc., você deu um tempo, de certa forma, para a pessoa poder reciclar também, quando opta por internar a pessoa. Não, quando você opta por internar, é para melhorar a situação da pessoa e de você. Porque amanhã ele pode ficar agressivo, mata um ou mata a si mesmo. Essa semana mesmo eu tive que falar com um caso aí, falou só, cuidado, porque a pessoa já está começando a querer fazer mutilação, já está pegando faca dentro de casa. Isso é um perigo. Agora a pessoa, eles têm dificuldade. Não, mas ele não quer ser internado. Fala assim, qual doente que quer ser internado? Isso é 1 em 1000. O problema tem que chegar aí com a turma, segura o cara e leva. O que há? Dá um jeito. O pior é quando é homem, e pior é quando é homem forte, grandão. Isso é pior de tudo aí. Pode falar. Sr. Valdo, saindo um pouquinho do assunto, uma vez o senhor falou de uma consciência que estava há muitos anos com uma pessoa. É o não perdão da consciência que faz ela ficar 500 anos com uma pessoa? Às vezes não é. É porque esses dois estão se dando bem. Há uma, entende, interação patológica. Eles se dão bem, um alimenta o outro. Existe isso. Você veja bem, esses judeus entre eles, um está alimentando o outro. Isso é um processo patológico para sustentar o princípio de Talião. Nenhum curso intermissivo afasta uma consciência de tantos... Não, o curso intermissivo, essa pessoa não chega lá, né? Esquece o curso intermissivo, ele não é aplicado para essas pessoas. Quer dizer que uma pessoa que tem uma consciência... Curso intermissivo, a pessoa já tem uma luz, já apareceu, já lançou, sabe, uma bandeira branca. Já assentou as armas no chão. É comum as consciências terem esse tipo de consciência tanto tempo junto com elas? Não, não é comum, né? Eu não sei como é que é. Deve ter um bilhão só na Terra, assim, talvez.
Porque são muitos bilhões que tem aqui, a gente não sabe, né? O senhor disse que o perdão é sinal de saúde, né? Então, uma pessoa que... Saúde, de equilíbrio, de evolução, de melhoria. Uma pessoa, desde que nasce, ela tem um perfil mais para patologia. Por exemplo, uma pessoa está doente. Você vê que ela não perdoa alguma coisa. Você não pode dar alta para ela continua doente. Tá. A alta ainda não chegou para ela. Assim, enquanto ela não perdoar, não tem alta. Uma pessoa que passa desde que nasce, assim, a partir de um certo período, começa sempre a ter problemas, alergias, doenças, dor de cabeça, enxaquecas, depressão. Isso pode ser uma falta de comportamento de perdão de outras vidas? Ou... Não, pode ser dessa, pode ser de outras vidas, pode ser um conjunto de fatores, pode ter um monte de coisa. Se ela tem raiva, é porque falta perdão. Se ela tem ojeriza, é porque falta perdão. Se ela tem ódio, é porque falta perdão. Se ela tem desamor, é porque falta perdão. Se ela não tem fraternidade, é porque falta perdão. Se ela é sectária, é porque falta perdão. Por exemplo, religioso. De modo geral, a maioria não tem perdão nenhum, porque são sectários. Eu não estou falando só sionista ou islâmico, não. Tudo quanto é religião. São sectários, ele tem um Deus que é superior aos outros, que é diferente, ele se julga superior. Por exemplo, os judeus acham, já teve na história, eles falando, que eles são aqueles escolhidos na terra. Vocês sabem disso, isso tem um processo histórico. Mas veja, os nazistas também se julgavam assim. Entendeu? Tem de tudo. Uma pessoa que é o povo escolhido. Uma pessoa que ela é esponja, ela assimila coisas de consciência. Então, é sinal que ela tem falta de perdão, falta de saúde. Ela é igual à consciência. Tá. Na hora que ela assimila, os afins se atraem. Eu não estou falando em matéria de perdão, mas ela tem algum trafar que bate bonitinho com o assediador. Tá, então uma pessoa esponja... encaixa perfeitamente, senão não seria. Tá, então ela é esponja. Agora, por exemplo, de um padrão. Uma pessoa pode permitir isso acontecer, mas ela faz desassimilação, ela está fazendo assistência. Isso é outra coisa. Há uma lucidez. Você está entendendo? Ela não sofre com aquilo. A diferença do assistente é que ele não sofre o distúrbio do assistido. Entendeu isso? A coisa básica é essa. A maior parte do tempo há amparo para você não assimilar tanto, né? A maior parte das pessoas. Porque senão ia ser uma assimilação só. Mas agora a coisa mais séria é sempre esclarecer a cabeça da pessoa endurecida, recalcitrante, de granito. É colocar pelo menos a minhoca no cimento. Entendeu? Colocar o bicho de goiaba na cabeça da pessoa, para ela começar a pensar, ela mesma chegar àquela conclusão, ela mesma se convencer da realidade. O mais, nada funciona bem enquanto não chega nesse nível. É a própria pessoa que tem que julgar a toalha, reconhecer as coisas, se retratar, melhorar e perdoar tudo. Senão não vai. Walter, quando é que a pessoa percebe que o perdão é total? É a hora que ela vê que o perdão é só ela que dá. Por exemplo, o seu perdão não adianta nada para mim. Você perdoou o Adélio, não serve para mim. Eu continuo danado da vida com o Adélio. Então, não resolveu nada. Então, o seu perdão não serve para mim. O perdão do Adélio não serve para você. O meu não serve para o Adélio. Você está entendendo? Então, quando a pessoa ela tem que reconhecer que o problema é dela, a situação é dela, o rombo é dela, a burrice é dela, a ignorância é dela, a falta de prioridade é dela, a anticosmoética é dela, a regressão é dela. Senão, não adianta nada. Agora, intimamente, ela percebe isso como? Porque ela tem que estar em paz com a outra. Não, quase sempre aí é que vem a doença grave, o trauma e a tragédia. Essas coisas ocorrem para melhorar. Matéria de desequilíbrio tem várias remissões ou curas. Tem a cura da medicina, tem a autocura feita pela pessoa, tem a autocura feita por um acidente,
Tem autocura feita por um trauma, que pode ser uma tragédia, entende? Ou tem uma autocura feita por uma doença cronicificada para fazer a pessoa pensar anos durante aquilo. Aí ela melhora. Então, o que eu falo para você é o seguinte: não demore para perdoar, não. Senão você está abrindo a porta da sua vida para a doença, para o acidente de percurso, para macro pecado destrutivo. Mas quando que isso é óbvio. Pensem bem. Quando que a pessoa se engana, ela pensa que perdoou e não perdoou. Não, isso aí é tapiação. Não adianta fazer tapiação nessas coisas. Ou a coisa é real, autêntica, ou não. A mentiraria não funciona nisso. A pessoa continua do mesmo jeito, até pior. Ela percebe aquilo quando ela está totalmente em paz. Não, ela percebe sempre. Nós temos mais inteligência do que isso. Agora, a pessoa às vezes não quer reconhecer isso, essa percepção, não quer saber disso. Então ela quer mascarar a situação. Ela vai no mais ou menos, isso não resolve. Meias verdades não perdoam ninguém. Se ela já tem autocorrupção, ela não perdoa. Pois é, autocorrupção já é o autoassédio. O primeiro grande autoassédio chama-se autocorrupção. Com isso, não adianta nada. Agora, uma coisa boa, por exemplo, você quer ajudar uma pessoa, então você nota que ela fuma. Então você esquece tudo que ela tem de erro que você já viu. Só pensa no cigarro. Se ela conseguir dominar o cigarro com o tempo, ela vai melhorar o resto. Porque o cigarro é um negócio de vício de imaginação. É da cabeça da pessoa. É uma coisa de bicho. É um troço quase que vegetal. É automático. É a pessoa que se rende a uma viciação do próprio corpo, a viciação bioquímica. Se ela conseguir dominar aquilo, pelo menos já é um primeiro passo. Às vezes é melhor. Porque é muito mais difícil dominar uma pessoa que não quer perdoar. Deixar de fumar é mais fácil. Agora outra coisa, já vocês estão entendendo? A assistência ela só ocorre com perdão, é lógico. Agora você assistindo a pessoa... Todo mundo faz semi-assistência, pseudo-assistência, meia-assistência, meia boca, meia sola. Você conversa. Não existe isso. Assistência se faz ou não se faz. É igual gravidez, ou é 100% ou não tem. O mais é conversa. Então, em matéria de assistência, não se pode brincar com isso não. Ou é ou não é. Não fique iludido, não queira dourar a pílula, não faça maquiagem. Não adianta. O perdão, ele é ou não é, mas a pessoa, acho que normalmente, quando fala que perdoa e não perdoa, ela percebe isso. Não, ela está consciente disso, que é isso. Não existe isso. Uma pessoa que sabe odiar, ela já deve saber amar. Você está entendendo? Porque ódio e amor, anda tudo assim, porque tudo é processo instintivo. Isso que o povo chama de amor, isso que o povo chama de ódio. Tudo é. Entre o amor e o ódio, a linha tênue, praticamente não existe. Olha, entre o amor e o ódio, é mais fácil você sair de um para o outro do que sair dessa dimensão para o outro. Você está entendendo? Porque o processo instintivo subcebe lá da pessoa. Professor Valdo. Agora mais sério. Aqui, professor Valdo. Ah, sim. Até que ponto a senilidade, o processo da demência, nas pessoas que vão envelhecendo, tem relação com a falta de perdão? Não. A pessoa, por exemplo, se ela chega na meia-idade, ela começa a endurecer. Se ela endurece os princípios, acabou. Se ela não perdoava antes, ela vai morrer daquele jeito e cheio de assediador com ela. Quanto mais ela viver, mais um assediador vai ter. A vida é assim. Por quê? E é uma bênção para ela se tem esse assediador e se ela vive muito na serenidade, porque diminui os conflitos que ela vai ter depois que ela descer ao mar. Mas a vida da pessoa intrafísica já é conflituosa. Ela começa a ter conflito com todo mundo. É conflituosa, não é? Toda a vida humana tem conflito. Não existe vida sem conflito. Até o serenão tem. Tá, mas no processo da senilidade. Mas não é dele. É os outros que tem que vir trazer para ele. Então, quando o senhor fala que para a pessoa tem na senilidade esses assediadores... Porque é o seguinte, aquilo ela arranjou aquilo que já vem de outras vidas. E nessa vida agora ela sentou todo mundo e criou o problema e está numa guerra permanente. Então, se ela ficar até senil, alterada, qualquer coisa, eles começam a aliviar esse povo e tirar
no caminho dela. Quando ela dessomar, já vai ficar um pouco melhor. Então, por exemplo, se tinha 30, fica só 15. A senilidade, às vezes, ajuda a recuperar isso aí. E como é que a gente pode ajudar uma pessoa que está nessa situação? UTI, muita energia, melhorar o óleo pensante que está ali, falar coisa boa, ver o que, a pessoa ainda entende, que lucidez que ela tem, o percentual que tem. Processo da cuidadologia. Eu tenho até um verbete sobre isso aí. A gente já trouxe aí. Professor, e se a pessoa perde a lucidez, ela está senil sem lucidez, tá? Se ela já perdeu a lucidez, ela é o quê? Vegetal. Vegetal. Acabou. Então aí não adianta falar nem pró nem contra. Tem que falar antes disso. E esse trabalho de ir tirando as consciências, ele acontece nesse período? Acontece no período que a pessoa foi chegando até lá. Agora, nesse processo que ela está na UTI, eles ali estão melhorando. Então, os assediadores encontram uns com os outros. Às vezes, um consegue convencer o outro a cair fora. Eu estou falando desses casos que você chega lá e vai ver aquela pessoa que é um moribundo, que já está para morrer. E o ambiente é pesadíssimo. Você está entendendo? Aquilo, às vezes, tem um exército ali em cima. É um problemão. Estudante tem que ver. Agora, nessa hora, então, que vem a fúria, uma opção de coisa. Às vezes aquela pessoa matou 3, ninguém sabia. O negócio tudo aparece ali. E aparecem as 3 vítimas lá no final ali. Não, nós estamos esperando. Vamos ver o que dá. O negócio não é fácil. Valdo. Quer falar? Pode falar. Ladies first. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o assistencialismo belicista. O que seria? Assistencialismo belicista é quando Israel vai lá, invade, mata 1000. Depois eles mandam aquele reforço benemérito, humanitário. Então fazem corredor de milhões, né? Muitos caminhões e vão lá. Isso é frase que consola, tapiação total. Esse povo que divide mandar essa comida, divide fazer, é segurar para eles não mandar mais bomba. Segura a bomba, põe a mão na bomba, segura. Outra coisa, na guerra é assim, eles vão lá e matam um monte de gente, assim, uma guerra simétrica igual essa. Israel com esse monte de tudo quanto é tipo de explosivo, bomba e aparelho para matar os outros. Eles são técnicos em matar os outros, são dos melhores exércitos que tem na terra atualmente, um dos mais poderosos que tem de Israel. Agora eles vão lá, dizimam aquele povo todo. Você está entendendo como é que é? É isso que eles queriam. Você entende? Conseguiram tudo. E ninguém está fazendo nada, está todo mundo olhando. Aí eles mandam recurso humanitário, benefício para calar a boca. Agora, no normal, eles mandam a Cruz Vermelha. E também, certo lugar, eles mandam os capelões, que é para dar extrema-unção. Não, você vai para o céu. Você está entendendo? Tudo besteirada. Uma outra coisa, na guerra o negócio é tão bravo, eu quero só te falar que você é nova, talvez nunca tenha ouvido isso. Eu falo isso faz 60 anos. Um monte de país aí tem o túmulo do soldado desconhecido. Eu já vi até alguns em alguns lugares. O Brasil mesmo tem. Agora, o que se passa? Eu nunca vi o túmulo da vítima desconhecida. Esses civis estão morrendo lá agora, na faixa de Gaza. Não tem túmulo para eles, para homenagem para a vítima. Por quê? Eles não vão fazer um negócio para a vítima, porque isso mostra que a guerra é negativa. A guerra eles têm que exaltar. A guerra é uma beleza, vão matar os outros, isso é ótimo. Você está entendendo como é que é? E é isso que eles ensinam o tempo todo. Então, o túmulo do soldado desconhecido tem de todo lado. O túmulo da vítima desconhecida, não tem papinho. Isso é a humanidade belicista. Esse exemplo que você falou, que é do assistencialismo belicista, no caso de Israel, eles fazem isso também para que os outros perdoem as bombas que ele jogou. Ele não, ele não quer saber disso. Ele vai em frente, não quer saber o que o povo pensa. Ele pensa daquele jeito, fim de papo. Os outros que se arrumam. E é o que ele faz. Olha aí, só ver esse artigo aqui que ela está falando no ENIC lá, agora, recente. Ó. Esse artigo é de ontem, publicado no Brasil, traduzido aqui. Isso é um deles. Os jornais estão assim. Ó. Eu escolhi um para falar aqui do processo do perdão. Isso aí é típico do perdão, não tem jeito.
Outra coisa, tem um outro artigo aqui, ó, que é Exército Admite, escola atacada não escondia radicais. Está tudo aqui. Quer dizer, eles atacaram de propósito. Vão matar esses civis, mata essa meninada, acaba com isso tudo, está pouco ligando. Outra coisa, se você perguntar, você fala assim, guerra é guerra, vale tudo. Você já viu aquela luta do vale tudo? Já. A luta do vale tudo. Aquilo lá é a guerra, É. Vale tudo. Tudo é possível. Todo golpe baixo é possível. Não vale tudo. Entendeu? Sim. Terrível. Waldo, eu estava pensando aqui, o curso intermissivo é um grande corretor de rota. E lá a gente deve ter tomado autoconsciência de alguns erros e omissões que a gente tomou, que a gente teve no passado, que a gente cometeu no passado. Quais são as técnicas ou algumas dicas que os amparadores usam para que a gente não, vamos dizer, se auto-vitimize ou fique pior ao ter consciência desses erros? Ou seja, técnicas de pré-perdão para a própria pessoa. Eles não falam nada, não. Eles mostram a realidade para a pessoa, informa e deixa. E pede para ela pensar. Processo de reflexão. Eles não influem nada. A processo de reflexão. Porque se influir, a interpretação do grupo kármico já vai criar problema. Outra coisa, tem que atender outros, não pode ser só aquele. Tem mais gente. Olha atrás e à frente, porque atrás vem gente. Entendi. Mas há uma tendência da pessoa dar uma piorada, ela entra em crise e depois ela tem de tudo. Tá. As reações são as mais díspares possíveis. Depende de quem vai. Por isso que eu falei, tem uns que em 2 anos resolve, tem outros que estão 40 anos ainda não resolveu nada. Entendi. Um dos motivos é esse, então, a pessoa entra em crise em função disso. O problema é dela. Ela entra lá num problema, às vezes ela fica defendendo uma coisinha, uma picuinha. Essa picuinha é teimosia. Essa teimosia é falta de perdão. Quase sempre. Roda a roda está faltando perdão. Entendi. Picuinha. Existe isso tudo. Professor, sim. Aqui, como é que a gente pode esclarecer uma pessoa para ela se auto-perdoar? Porque se ela não se perdoa, para se auto-perdoar. Ela se auto-perdoar? Geralmente a pessoa já está se perdoando o tempo todo. Todos esses que falam que estão com auto-vitimização, 1 milhão de coisas, estão se perdoando. Ele não quer fazer força para melhorar. Isso tudo é tapeação. A pessoa é consciente. Uma pessoa que se auto-vitimiza, ela está muito consciente, a maioria delas. Pensa nisso. A consciência não é muito grande, mas já tem uma luz. Ela porque não quer. Mas no caso daquelas pessoas que têm alguns traumas, elas não se perdoam por ter não, isso aí é autoculpa. Autoculpa, quando acontece isso, é que ela está assediada, não é só ela. Tem gente atrás. Toda autoculpa enraizada de muito tempo, a pessoa não está sozinha. Tem gente atrás. Tem assediador. E como conversar com essa pessoa? É uma sem-possessão isso aí. E como conversar com essa pessoa para ela largar a mão disso? Para ela no meu caso, eu gosto da impacto-terapia, falar a verdade para a pessoa, porque eu não gosto de falar pela metade, que amanhã ela vai ser consciente e você também, eu também. Se a gente tapeou aqui, ela vai cobrar da gente, você vai ficar com a dívida com ela. Então eu sou da graça nossa e da transparência, porque assim eu não arranjo débito nenhum com ninguém, não fico devendo ninguém. Eu falo aquilo que no momento evolutivo é o que eu sabia. Quem mostra aquilo que sabe, a mais não é obrigado a fazer nada. Ele está mostrando que sabe. Eu não tenho nada que isso para oferecer. Então tem que procurar outro, eu não sirvo. Você entendeu a diferença? Quem é que é o Cláudio? Professor, fala um pouco da sua estratégia, suas técnicas para quebrar o ressentimento dessas pessoas. Como é que... Eu geralmente, quando conheço a pessoa, eu só falo nesse negócio de perdão quando eu conheço muito. Ou senão, quando a pessoa me dá uma chance de abordagem. Mas eu vou por fatos. Eu analiso os fatos. Se for possível, fatos da própria pessoa, ou que dizem respeito, ou que passam perto dela. Com isso, a gente analisa o que a gente faz. Agora, é assim que o povo chama a gente de bobo. Começa a melhorar a hora que o povo chama. Você é ingênuo. Você é bobo. Você já está caduco. Aí está começando a melhorar. Que a pessoa já está encantuada.
A hora que ela se vira contra quem está informando, que é o argumento ad hominem, isso é que ela já desesperou, ela está sem raciocínio. A racionalidade dela já foi para o espaço, que isso acabou com ela. Não tem mais jeito. Então, a hora que a pessoa me dá uma xingada, Valdo, você está sendo ingênuo. Isso é uma bobagem. Eles estão te tapeando. Aí eu vi para a pessoa e falei assim, que tal a gente deixar tapear para ajudar? Isso faz parte da assistência. Qual é o problema? Que tal um auto-sacrifício cosmoético, autocrítico, super lúcido? Hã? Que tal? Então, veja, uma pessoa dessa, se você vai falar o nível que tem muito acima daquilo que você está pedindo, ela desespera, né? Quando ela está pensando que ela está fazendo a melhor obra assistencial do cosmos, ela fala assim, isso é para começar. Você ainda tem que fazer isso. E o pior, é a hora que você pergunta, e os outros? E os outros que você não perdoou? Que tal a gente fazer agora um dicionário biográfico? Isso aqui é pior ainda, porque quando a pessoa é muito empedernida, não tem só um. Agora, tem pessoa dessa que às vezes eu vou até os finalmente, né, e jogo a pessoa na parede para valer. Uma das coisas, por exemplo, que eu fiz não faz muito tempo, faz uns 4 ou 5 anos. Eu virei para a pessoa e falei assim, por favor, já que você está falando nesse caso, o seu corpo tem quantas marcas daquelas pessoas que você não perdoa? Aí a pessoa recebeu aquele choque. Mas como assim? Eu não entendi. Não, você está fazendo o que você não entendeu. Você entendeu sim. O seu corpo tem quantas marcas dessa pessoa que você está pedindo vingança que você não perdoa? Ele fez o quê? Ele tirou sangue de você aonde? Tem alguma marca? Mostra. Como é que é? Você sabe que tem casos que às vezes tem. O cara machucou o outro numa briga, ficou danado, colocou ele no chão, deixou ele lá e saiu com os amigos dele. Tem gente que não perdoa o outro desde a época do ginásio, da segundo grau. Você está entendendo como é que é? Então, num caso desse, a situação está muito enraizada, está difícil. Entende? Aí tem aquele cara que uma vez eu falei isso para ele, eu disse, não, Valdo, aqui, ó, está vendo esse dente? Isso aqui é prótese. O cara me deu um soco, o dente saltou fora. Era um incisivo, inferior, esquerdo. E às vezes a pessoa guarda isso como um trunfo, né? Para justificar. A pessoa utiliza para justificar o ódio dela. Pois é, passa aqui, ó. Por isso que eu perguntei de propósito, para ver como é que é. Agora vai assim, ó, tem muito mais. O professor falou ontem no caso. Numa situação dessa, se pudesse, o cara ia lá tirar a dentadura do cara. Que não perdoa. Agora, quantos anos não fazia aquilo? Aí eu começo a notar, não, vamos fazer aqui. Quantos anos tem isso? Essa falta de perdão aqui tem 27 anos. Esse outro tem 31. Esse outro tem 42. Como é que fica? Uma pessoa de idade, um troço terrível. Uma pessoa com 60 e poucos anos tem isso tudo. O professor falou ontem no caso do Bush, onde é que o professor viu esse, que ele assumiu que ele é torturador? Como é que é? O professor falou ontem, que é uma notícia fresquinha, que o Bush achava que deveria realmente torturar as pessoas. Eu não encontrei essa notícia. Saiu na televisão, viu o cara falando, que é isso? Alguém aí viu isso? Noticiário de ontem? Olha lá, falou ontem no jornal aí. Globo News trouxe, eu vi no Globo News. Você viu também? Aqui, eu também vi. Eu vi na Globo News, o cara falando. E outra coisa que eu estava olhando. Agora aí é só uma observação, né? Só observação da gente que está de fora, tá certo? Jornalista, tá certo? É você. Eu estava olhando o Bush assim, falei assim, o cara está com a orelha de abano. Por isso que eles falavam que a cara dele era a cara do Ned, né? Lá da revista. Agora, depois, logo em seguida, apareceu o Obama. Eu fui olhar também a orelha de abano. Falei assim, gente, será que tem aí, né, o estigma da orelha de abano? Tomara que esse Obama seja a orelha de abano a favor. Você já viu que ele tem a orelha de abano também? Nunca se sabe, né? Orelha de abano. Nunca se sabe. Agora, que é, ninguém falou disso, ainda não vi isso em jornal nenhum.
Mas observa, a do Obama é maior do que a do Bush. Para onde nós vamos? Nós vamos. Eu não sei. Mas é uma coisa para pensar. Agora, gente, aqui outra pergunta. A interassistenciologia deve iniciar em casa, família, mas é justamente onde o diálogo é conflituoso. De que forma praticar o pré-perdão assistencial no relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos? Acredito que partindo da família isso será irradiado e conflitos como árabes versus judeus pode ser evitado. Estou te pondo na cor. Mas agora o problema todo é o seguinte, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, se é o seu pai, ele sempre tem que ter razão. Você não pode ter raiva dele em parte nenhuma. Você tem que ter compreensão para ajudá-lo. De modo que isso é fácil. Se é a mãe, a mesma coisa. Por quê? Você deve a vida a eles. Então, você não pode ir contra. Não é essa hipótese. Agora, você pode ponderar que está errado, que aquela posição não é o ideal, mostrar seu exemplo. Então, o problema é mostrar um exemplo de fraternidade, de pacificação, de tranquilidade íntima, um exemplo cosmoético, de boa coisa, né? Um bom serviço. O professor poderia comentar a ideia do auto pré-perdão e suas consequências externas? O auto pré-perdão é aquela pessoa que é o auto-imperdoador permanente. Ele comete um erro e nem pensa naquilo, ele vai passando por cima. Então o caminho dele é a baratosfera. Você deve perguntar para ele, como é que você vai? Você vai para a baratosfera com consciência ou com inconsciência? Você vai como vegetal ou vai como subhumano? São perguntas que a gente deve fazer, né? Quem não perdoa, o auto-imperdoador, aquele que não perdoa, quer dizer que perdoa a si mesmo o tempo todo, ele geralmente tem a tendência de não perdoar ninguém. Isso é uma tendência, você sabia, né? Então o cara perdoa a si mesmo o tempo todo. Agora, não perdoa ninguém. Esse é o pior que tem, né? E tem pessoas assim, você sabe disso. Esse tem que olhar e ver o que a gente faz. Como fazer para, na tentativa de esclarecer o judeu com subcérebro lavado, ajudar a iniciar um autoquestionamento de suas bases ideológicas? Olha, estou vendo pelo nome aqui, que é capaz de a pessoa que está perguntando é judia. Olha, a primeira coisa que eu desejo é o seguinte, vamos dar bastante energia para você ter bastante inspiração para ver o que você faz, porque cada um tem que ser abordado dentro daquilo que é o ponto mais sério dele. Então tem que ver. Às vezes, por exemplo, uma boa coisa é abordar a pessoa naquilo que ela não está satisfeita, o mau gosto dela. Às vezes ajuda. Porque eu estou vendo pelo nome aqui, pode ser judeu. Agora, o que se passa? Preciso mostrar as novas ideias que tem, dizer que nós estamos no 3º milênio, dizer que o código de Hammurabi já está morto há milênios, e que a gente não deve levar isso a sério, dizer que a pena capital, a pena de morte, é um crime cometido pelo Estado. Isso tudo é importante mostrar. É por aí. No centro de Londrina, no Paraná, há uma cadeia casarão desativada que funciona hoje como delegacia. Se for feito um projeto de readaptação do prédio, para transformar em um local de divertimento infantil com bastante verde, isso limparia energeticamente o ambiente ou seria melhor propor um outro fim para esse prédio, como a demolição e o plantio de árvores? Se for bem feito, o processo de um jardim para a criança pode ajudar, sim. Agora, isso é a anti-estigmatização ambiental, holopensênica, é do cenário. Essas coisas ocorrem. Tem muito lugar desse aí que melhora tudo de uma hora para outra. Vale a pena. Agora, não deve estar fazendo muita discussão sobre isso, não. Se, de modo geral, as pessoas admitirem fazer uma renovação, aceite logo, porque senão depois vem os assediadores e travam tudo. Assim como eu, há várias pessoas envolvidas em movimentos israelenses e judaicos, dissidentes da ideologia sionista e do Estado de Israel, a mesma pessoa. Qual é a importância desse tipo de ativismo nessa vida, num contexto maior de várias CDEX? Escuta, isso mostra que você está com o rabo preso, com essa condição, e com esse grupo evolutivo,
Possivelmente não é há séculos, mas há milênio, está na cara. Feliz ou infelizmente, eu sou obrigado a te falar a sua realidade, não adianta fugir disso. Se a pessoa está aí com tudo isso, agora eu sei que você já tem uma ideia dessas nossas coisas. Ajuda naquilo que você puder. Que tal você escrever um livro mostrando todos esses trafares judaicos do sionismo? E outra coisa, com diplomacia, com alto nível, usando as expressões da própria Torá, com os problemas todos deles. Você vai ajudar muita gente. Até hoje eu já falei isso com vários amigos. Ninguém se predispôs a fazer. Valdo, eu daqui umas 100 vidas, eu vou ver se eu faço isso. Isso é a pessoa que me falou, a última que eu... Um homem, que deu uma cantada. Ele falou, daqui umas 100 vidas. Então ele viu o alcance, ele já viu o Himalaia que ele tinha que enfrentar. Você já pensou, você engoliu o Himalaia? Não é fácil, né? Não dá. Como diria aquele meu amigo, olha, eu prefiro fazer, veja bem, cocô de ovo de dinossauro, mas não enfrenta isso aí. Não, pensa bem se fazer o cocô do ovo de dinossauro. A escatologia ajuda demais a gente a ter uma noção fisiológica e parapatológica, etc. Você já viu o ovo de dinossauro em algum museu? Alguém aqui já viu? Levanta a mão. Quem é que já viu? Pois é, eu também já vi. Eu não sei se o ovo que vocês viram é do mesmo dinossauro que o meu. É uma coisa, né? Uma coisa, viu? Agora, eu estou falando do ovo, porque eu não quis falar do cocô do dinossauro, porque esse aí, né? Daqui a pouco tem uma mesa dessa, é o cocô do dinossauro. Não é isso. Agora, o ovo do dinossauro, ninguém pode falar nada. Agora, vem cá, você fazer o cocô daquele ovo, não é fácil, hein? Como diria o meu amigo lá de Uberaba, já fazer cocô de um adobo já é muito, de um tijolo. Você está entendendo? Não é fácil. Eu perguntei para ele, você já passou por isso, tem para falar com essa sinceridade. Você sabe que tem fecaloma, né? Que essas coisas existem, o negócio não é fácil. Quando perdoamos uma pessoa de nosso núcleo familiar próximo, porém a mesma não nos perdoa, essa situação não teria dor de uma interprisão? Não. Se você perdoou, abençoa, só pensa positivo nessa pessoa, você já ficou livre do problema e ela continua com o processo dela. Agora, ó, não volte atrás em nada, não faça nem piada com ela, abençoa, ela para você se tornou santificada, é uma serenona. Pensa só positivo, isso que é importante. Se for assim, você está livre dela. A tendência é essa. Porque quando um não quer, Deus não briga. Quando um quer ajudar, acabar com toda a desavença, e o outro continua, a desavença só fica com aquele que não quer. O outro fica livre. Isso é a tendência. O que vai fazer? Professor? Sim. Pode falar. Na página 11, aqui em Renessiologia, item 4, o senhor coloca aqui um descarte e 2 resquícios. Sim. Você poderia fazer uma correlação entre essa questão com o pré-perdão e, se for possível, sobre o âmbito da pensinologia, da intraconscienciologia? O caso todo é o seguinte, descarte dos resquícios. Os resquícios piores que tem é justamente o ódio. O perdão, por exemplo, ele existe porque tem um ódio atrás, tá certo? Então, olha só como é que o descarte dos resquícios ele é importante, atual e funciona dentro desse contexto. Tá certo? Agora, isso aí é que pode limpar o descarte dos resquícios, é que pode limpar, por exemplo, o problema da interprisão grupo kármica para a pessoa entrar na recomposição. Quer dizer, a pessoa vai começar a arregaçar as mangas para fazer a libertação, entende? Grupo kármica. Ela vai se liberar dos processos, dos grilhões que ela mesma arranjou com os compassageiros evolutivos. Então, descarte dos resquícios, uma das primeiras coisas que a pessoa devia pensar, né? Para enfrentar. Uma das primeiras medidas a serem tomadas para melhorar o processo da reciclagem. Agora, ó, descarte dos resquícios, ressexologia,
homeostático. Agora, pegando esse ponto mais da autodesassagiologia, então você identifica um estímulo pensando com esse padrão, para tudo na hora e começa a trazer energia positiva. Exterioriza, abençoa tudo e acabou. E acabou. Eu paro todo o serviço meu quando eu vejo que tem alguma consciência doente, precisa de assistência. Agora, raramente elas chegam perto de mim desacompanhadas. Sempre tem acompanhamento. Eu não sou aqueles caras que andam com uma equipe de guarda-costas, não é isso. Mas devido ao meu trabalho, meu serviço tem assistência. Então, para entrar ali, sempre tem alguma coisa. E eu preciso estar sempre de olho em tudo que eu faço, porque eu gosto sempre de exteriorizar energia em tudo que eu começo. Se eu ficar muito envolvido com a ideia, eu posso esquecer aquilo. Eu não me perdoo com isso. Eu sempre movimento energia em quaisquer hipóteses. Não há exceção para isso para mim. Agora veja, essa é uma orientação que eu recebi numa mensagem mediúnica quando eu tinha 15 anos. Enquanto você estiver nesse corpo, faça isso. Você nunca mais vai se arrepender. E você vai errar menos. Realmente isso é de uma inteligência. Agora, com o passar do tempo, você cria o hábito. Isso não é esforço. Isso não é sacrifício. Entendeu? Você faz isso com o pé nas costas, sem problema. Agora, a criação desse hábito é que vai levar à extensão do período da TENEPS, no caso. Né? Tudo começa e o caminho se abre. É o abertismo consciencial que eu falo, a abertura do caminho. Entende? Porque você já está agindo para melhorar a situação. Já. Na hora. Agora veja, chega num ponto que tudo que acontece em você, você coloca aquilo. Então os assediadores também já não encontra mais meio de pegar você. Você escorrega para eles, não dá. O clima interconsciencial. Porque já há uma refratariedade dentro daquele modo de pensar deles. Então ele vem, fala besteira, fala opções de coisas, às vezes escuta isso tudo. E eu já perdoei antecipado, começa a perder o que é, tal. Começa a ver a pessoa, aquela consciência, o que ela tem de bonito. Aí a pessoa me xingou com uma coisa muito séria, eu falei assim, olha, eu quero te agradecer uma coisa. Você arranjou um palavrão que é muito raro, erudito. Isso é raríssimo. Olha, há muito tempo que eu não recebi um desses. Eu te agradeço essa importância que você me deu. Você vai achar que é ironia? Eu falo com a maior naturalidade. É irreverência, mas não chega a ser ironia. Eu mostro a realidade, estou mostrando o fato. Estou sendo sincero. Então o cara vem. Foi assim que o cara me chamou de heresiarca. Me xingou de heresiarca. Eu falei assim, olha, isso é uma honra para mim me chamar de heresiarca. Então, veja, heresiarca é o supra-sumo do cara que cometeu heresia. Agora veja, contra um assediador, se você cometeu heresia, bolas, você fez a melhor coisa do mundo que podia, e o cara te chamar de heresiarca, isso é um galardão, é uma condecoração, é um feito, uma façanha. Entende? Então eu agradeci, eu te agradeço, tal, isso é o máximo. Aí a pessoa dá aquele impacto, né? Eu não entendi nada. Você entendeu o quê? Fica desconcertante o problema para ele. Entendeu? Você está sendo sincero, a energia está ali, não adianta, você não está indo contra ele. Você está agradecendo. Você entendeu então essa condição? Então, esse processo é que a gente precisa de ter. Uma coisa que eu queria lembrar para vocês, você já deve ter assistido muitos filmes que aparece aquele personagem e ele começa a criar uma situação contrafeita, um problema que te coloca num porco danado, você que está vendo o filme. Você está doido para aquilo lá passar. Ô rapaz, acorde, faz alguma coisa, mas ele continua. E você fica todo constrangido no lugar dele. Não tem isso? Alguém aqui já passou por isso no filme? Você está constrangido pela bobagem que o cara lá não quer admitir? Aí você olha até para um lado, não quer ver aquilo. Entende isso? Então veja, é isso aí que acontece com o assediador na hora que você faz isso. É o constrangimento do telespectador. Só um complemento, essa questão da esterilização da energia, você falou em relação ao trabalho, é isso? Se eu entendi bem. Em relação aos contatos com as pessoas no dia a dia,
Todo contato que você tem, você exterioriza energia para as pessoas ou não? Gente, olha, por exemplo, há cerca de 45 anos, eu praticamente só pensava nisso o tempo todo, em tudo que eu fiz, durante alguns anos, até que eu criei o hábito. Depois que eu criei o hábito hoje, isso virou automático. Por exemplo, eu já entrei aqui e não tinha ninguém, eu que abri as portas todas para entrar aqui. Na hora que eu entrei, eu senti alguma coisa e comecei a exteriorizar a energia. Daí a pouco, as consciências que estavam aí começaram a trabalhar comigo. Isso tudo é meio normal. Eu nunca sei que hora, aonde vai ser, de que modo, nem nada. Outra coisa, eu às vezes estou conversando aqui com vocês, nós estamos assistindo, gente, nunca falo. Outra hora eu estou conversando com você, às vezes lá em casa, e eu estou fazendo assistência, ninguém percebe. Você sabe, é aquele negócio, eu já mostrei quantas vezes que eu estou aqui, vem a energia, passa por mim, eu não faço um gesto. O negócio está aí. Agora, isso acontece comigo, ó, o tempo todo. Então, é esse nível que eu quero que vocês alcancem, porque isso ainda é primário, tem coisa muito melhor do que isso. O enumerador já me falou uma opção de coisa nesse sentido, tem muito mais coisa que a gente pode chegar lá. Aí é que é a questão da sinalética, né? Que você pode estar conversando com alguém, fazendo assistência para ela, e você não está notando que você está fazendo. Agora, no meu caso, às vezes, tem dia que você sabe, o urubu de cima suja de baixo. Quando a gente entra numa condição dessa, eu geralmente estou trabalhando o negócio o tempo todo. E outra coisa, quase sempre não tem nada que ver, a culpa não é minha. Não foi eu que provoquei aquela condição, aquele contexto. Mas eu começo a trabalhar com tudo. Aí eu falo aquele negócio, é hoje, não é isso? É hoje, tá certo? É dose, não é assim que o povo fala? Eu já sei, eu começo a fazer até piada de mim mesmo nessa história. Agora, ó, às vezes eu uso o banheiro para fazer essas coisas, que assim você tem mais liberdade, você trabalha mais. E outra coisa, se a gente conforme, vamos supor, você tem aí, aparecem aquelas consciências, mas essas consciências assejadoras são muito primitivas. Então elas precisam de energia bem baixa. Então o que você faz? Se eu movimentar as energias, uma coisa bem baixa, eu vou mexer com a ectoplasmia, que vai facilitar para os amparadores tirar a consciência. Então, se eu mexer com isso, até com a psicomotricidade do problema da energia, eu ando mais depressa. Então, às vezes, isoladamente, vale a pena fazer isso. Isoladamente, que eu estou falando, de consciência. Porque isoladamente, consciência, você não vai ficar nunca. Tá certo? Agora, gente, eu acho que eu posso passar para você que está no horário, né? Sim, qualquer pergunta fica para amanhã. Amanhã tem mais. To be continued, né? As pontuações da trilha de hoje foram 20 votos online, 15 perguntas respondidas online, 24 perguntas presenciais, 86 pessoas assinaram um livro de presenças e 24 praticantes da técnica do Invexis. Após a leitura dos verbetes, vamos ter 3 recados: Eduardo Martins, pela Itamed, a Complementar, Cris Ferraro e Kátia Aracaki, Unescom. Então vamos à eleição, todos estão com o papel na mão? Vamos aos verbetes, então. Adaptaciofilia, animador consciencial, desbarbarização da humanidade, extensão consciencial, impaciência disfuncional, justificativa lógica, lixo mnemônico, raciocínio falho, resim grupal, subsunção proexológica, telepatia permanente e tipo humano. Pessoal, a gente queria lembrar que essa semana nós estamos com o pessoal da Itamed, o Regis está aqui, para aquelas pessoas que ainda não deixaram o nome na listagem, aqui no hall do Tertuliário, ao sair, por favor.
e que neste próximo sábado nós vamos ter uma reunião para tirar todas as dúvidas sobre questões de detalhes dos planos de cada um. Tudo bem? Então estão todos convidados. Vai ser aqui ao lado do refeitório, depois da tertúlia no sábado. Tá ok? Obrigado. Boa tarde. O convite para o curso Aquaplamentarium, que vai ocorrer em fevereiro, nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março. A temática é autopesquisologia, com os professores Marina Tomás e Mário Oliveira. Tá? Lembrando que esse curso é um curso para quem está disposto, quer aprender ou trabalhar mais com o seu desenvolvimento parapsíquico, trabalhar com as suas energias, com a clarividência facial, e é um curso sem pré-requisito. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. A Unescom convida todo mundo interessado em escrever livro para uma atividade gratuita que nós vamos ter na Semana da Escrita. A Semana da Escrita vai ocorrer na última semana de janeiro, ou seja, daqui a 2 semanas. E após a tertúlia, às 15 horas, de segunda a sexta, nós vamos ter o painel dos autorandos. Então, os autores de 5 livros, que já estão bem encaminhados, foram convidados para trocar suas experiências, falar de como é que foi a concepção do livro, as técnicas utilizadas, que tipo de mata-burros outros autores podem evitar. Então, é uma atividade gratuita. No entanto, nós recomendamos que a pessoa faça a sua inscrição, porque são poucas vagas, e para vocês não ficarem de fora, tá bom? Para vocês saberem quem são os autores. O Alexandre Nonato, com um livro sobre JK, Adriane Pereira, com um livro sobre superação do câncer, Sandra Tornieri, sobre a temática reciclagem parapsíquica, César Machado, com a temática de consciência terapia, e uma equipe de inversores que escreveu sobre a técnica da INVEX. Tá bom? Muito obrigada. Por favor, houve aqui um empate entre 2. Desbarbarização da humanidade e impaciência disfuncional. Tá certo? Então, levante os braços, por favor. Desbarbarização da humanidade. Obrigada. O próximo. Impaciência disfuncional. Desbarbarização da humanidade amanhã, então. Até lá. Mais 16.